Bom dia, bom dia. Jesus é bom o tempo todo. O tempo todo Jesus é bom. Meus queridos, Evangelho de Cristo, segundo escreveu Marcos, no seu capítulo 15. Eu quero deixar uma palavra para essa sexta-feira, 19 de dezembro, e que você se permita ser tocado por essa palavra. Não é o evangelista Gerson, não. É a palavra do Senhor, que nos diz assim a partir do versículo 1. Evangelho de Cristo, segundo escreveu Marcos, no seu capítulo 15, que diz assim: E logo ao amanhecer, os principais dos sacerdotes e os anciãos e os escribas e todo o sinédrio tiveram conselho, e amarrando Jesus, o levaram e entregaram a Pilatos. E Pilatos lhe perguntou: Tu és o rei dos judeus? E ele respondendo disse-lhe: Tu o dizes. E os principais dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas, porém ele nada respondia. E Pilatos o interrogou outra vez, dizendo: Nada respondes? Vê quantas coisas testificam contra ti. Mas Jesus nada respondeu, de maneira que Pilatos se maravilhava. Até aqui. Espírito Santo da verdade, ainda que um período curto, Senhor, de ministração dessa palavra, que o Senhor fale a corações de uma forma toda especial, que não seja conhecimento meu, Senhor, mas a Tua palavra, a Tua sabedoria para falar a cada coração nessa manhã. Hoje pela manhã essa palavra me veio em mente e eu estava a meditar e eu queria compartilhar com você. Meus queridos, o texto que nós lemos relata que Cristo tinha sido pego já pelos líderes religiosos daquela época, que não aceitavam o ensinamento de Jesus, não aceitavam a forma que Jesus ministrava e o evangelho que Cristo trazia para a salvação do mundo. E no texto que nós lemos fala que Cristo foi amarrado e foi levado até Pilatos, governador daquela região, em que tinha poder para julgar e determinar se a pessoa seria crucificada à morte ou se seria apenas açoitada e liberada. Mas algo me chama a atenção, é a postura de Jesus mediante essa perseguição, essa opressão dos líderes religiosos e a forma que Jesus se comporta. Porque eu quero endossar nessa manhã comportamentos que eu e você tem que ter quando estamos de frente a uma situação adversa, a uma situação que tente nos coagir e nos pressionar, ou quem sabe a nos colocar em desespero. Mas vamos aprender com Cristo como devemos nos comportar, porque isso faz toda a diferença, porque existe o mundo físico e o mundo espiritual, e os nossos comportamentos, eles refletem no mundo espiritual. Então observe que Jesus, a maior parte desses 5 versículos que nos relata, se permanece calado. O único momento em que Jesus fala é quando Pilatos diz no versículo 2: E Pilatos lhe perguntou: Tu és o rei dos judeus? E ele respondendo disse-lhe: Tu o dizes, ou seja, é você que está falando. Porque até então, nós vamos acompanhar essa trajetória de Cristo perante Pilatos. Pilatos observou que os líderes religiosos estavam com inveja de Jesus. Estavam com inveja. Então, quando Pilatos pergunta se ele é o rei dos judeus, Jesus diz: Olha, ninguém falou isso em outras palavras. É você que está dizendo. É você que está declarando. Então observe que esse é o único momento em que Cristo diz alguma coisa.
quando Jesus é amarrado, quando Jesus é levado até Pilatos, Jesus permanece calado. E em seguida, o texto diz que os principais dos sacerdotes acusavam Jesus de muitas coisas, mas ele nada respondia. E isso causa uma interrogação em Pilatos, que ele diz no versículo 4: e Pilatos o interrogou outra vez, dizendo: nada respondes? Vê quantas coisas testificam contra ti. Mas Jesus nada mais respondeu, de maneira que Pilatos se maravilhava. Em outras traduções diz, de maneira que ele admirava. Então eu quero te perguntar nessa manhã, como nós temos reagido às situações adversas que vêm sobre nossas vidas? Eu não sei o que você está enfrentando nesse final de ano de 2025, mas eu quero te perguntar e fazer você refletir como você tem reagido a isso, como você tem reagido aos ventos contrários. Quem sabe você está enfrentando um momento de escassez, como é que você está reagindo? Porque isso faz toda a diferença. As pessoas que estão ao seu redor, o que elas observam em comportamentos seus, quando o dia mal vem, quando situações opostas ao que você almeja usufruir vêm, aonde você trabalha, aonde você mora, aonde você congrega, o seu cotidiano, como as pessoas te veem quando você está em um momento de adversidade. Porque o texto diz que aquela autoridade Pilatos se maravilhou, se admirou da postura de Jesus, porque Pilatos estava acostumado a se deparar com pessoas gemendo, pessoas suplicando pela sua vida, pessoas debatendo, tentando se justificar, mas Jesus não. Jesus permanece na postura, porque Jesus tinha uma missão, Jesus tinha um foco, que era morrer por mim e por você. Quem sabe você traçou um foco, uma meta para a sua vida, quem sabe ainda para esse ano, e por estar chegando o final do ano, quem sabe você esmureceu, quem sabe você esmureceu, e não é esse comportamento que Deus espera de mim e de você. A nossa fé tem que estar inabalável, e eu quero te dizer na manhã desse dia, se levante nessa manhã, coloque uma postura de esperar em Deus, que se não for nesse ano, pode ser no ano que vem, vai ser no tempo do Senhor, mas que você não venha esmurecer. Há um homem na Bíblia que me alegra muito a sua postura, que é Caleb. Caleb recebeu uma promessa quando tinha 40 anos, e se passou 45 anos, ele disse: tal era a minha força até hoje, eis que já sou da idade de 85 anos, ou seja, se passou 4 décadas e meia, e Caleb disse: tal era a minha força, tal é agora. Ou seja, a promessa não tinha se cumprido, não tinha sido realizada, mas Caleb se comportava na posição de estruturado, preparado para usufruir da promessa. Sabe o que acontece? Se eu e você não tiver um comportamento que favoreça Deus fazer cumprir a promessa, não vai acontecer. Porque nós temos que ter a maturidade de saber quem nos prometeu, de saber que esse vento forte vai passar, que essa adversidade vai passar. O foco de Jesus era a cruz do Calvário. O foco de Jesus era morrer por mim e por você. Aí o profeta Isaías disse: como ovelha muda, foi levado ao matadouro e não abriu a sua boca. Que você tome posse dessa palavra, que as pessoas fiquem maravilhadas com as nossas atitudes mediante os dias maus, que as pessoas fiquem sem entender: meu Deus, olha como aquela pessoa é, como essa mulher, como esse homem, olha o que ele está passando, mas a sua postura é de uma pessoa que é dependente do Senhor, que é confiante no Senhor. E nessa sexta-feira, 19 de dezembro, que você se desperte e se levante e se coloque na posição de estruturado, de fortalecido no Senhor, para usufruir da promessa. Deus abençoe e uma ótima sexta-feira.